Estou aqui com essa catleia bem torcerada que acabou de emitir aí sua floração e hoje eu vou tirar algumas mudas dela porque ela está muito grande, já está saindo do cachepô e ela está crescendo uma frente por cima da outra e está estrangulando, né, alguns bulbos. Aqui eu tenho os bulbos mais novos, que é de onde eu vou retirar os cortes. Aqui eu tenho um dos bulbos que já foi estrangulado, cresceram duas frentes cruzadas e acabaram imprensando ele na parte de baixo. E aqui eu tenho outro, que já morreu também por esse mesmo motivo. Por isso eu resolvi tirar alguns cortes dessa orquídea. E eu vou começar por esse corte aqui. Essa frente começou a crescer pela parte de trás. Que coisa estranha, a frente crescendo pela parte de trás, mas enfim. Eu vou começar a tirar essa aqui porque ela está mais fácil, né? Ela está mais visível. Sempre que a gente tira corte de catleia, a gente tira no mínimo 3 bulbos formados e o bulbo que está se formando. Nesse caso aqui eu vou tirar 4 bulbos formados mais o que está se formando. Por quê? Porque o desenvolvimento dela vai ser bem melhor. O problema aqui está sendo as raízes. Como é uma orquídea que tem um enraizamento muito robusto e ela está em cachepô, a orquídea ela realmente fixa suas raízes. E nesse caso aqui eu vou ter que cortar porque eu não consigo puxar. É diferente de quando você planta no vaso que você simplesmente puxa o vaso e as raízes saem. Nesse caso a raiz está bem grudada, então não tem outra opção a não ser cortar. Às vezes dá para a gente molhar e ir tirando um pouco das raízes. Nesse caso aqui não dá, porque a quantidade de raiz grudada é muito alta e ela está muito encostada no cachepô. Por isso que eu estou tirando com um bulbo a mais, com 4 bulbos. Por quê? Porque como eu vou retirar as raízes, né, então a planta vai ter bastante energia para conseguir se desenvolver. Olha só, já fiz o segundo corte de raiz, mas ainda não consigo tirar. Está muito fixa. Essa orquídea aqui eu estou vendo que tem algumas britas dentro do cachepô. Antigamente eu colocava algumas britas, mas depois eu vi que não tem necessidade nenhuma de colocar substrato quando você usa um cachepô mais esfagno. Então o cachepô ele serve como substrato, então não tem necessidade de colocar dentro. Nessa orquídea aqui já é um pouco antiga, foi quando eu estava iniciando, então eu acabei colocando algum substrato aí dentro. Mas se você vai plantar orquídea em cachepô, não tem necessidade nenhuma de colocar nada dentro do cachepô. Opa, agora foi. Já retirei aqui o primeiro corte. Esse é o mais fácil, né? Apesar de ter sido difícil de cortar essas raízes, esse aqui foi o corte mais fácil porque era a frente que estava mais liberada. As outras estão totalmente emaranhadas. Aqui eu tenho outra frente que está um pouco atrofiada e está em dormência há muito tempo. Provavelmente agora ela vai sair dessa dormência, como eu vou fazer vários cortes na planta, ela sai dessa dormência e volta a crescer. Agora vamos aqui para a parte mais difícil. Aqui nessa parte eu tenho 3 frentes. Aqui está tão complicado que eu não sei nem por onde começar a tirar. Tem tanta raiz por cima dos bulbos que eu não estou conseguindo enxergar um lugar para fazer o corte. Vou tentar desgrudar aqui essa raiz. Eu dei uma molhada nela antes para facilitar um pouco, porque algumas raízes soltam mais fácil quando estão molhadas. E agora foi o segundo corte. E esse foi muito difícil. Olha só, um dos bulbos que estava estrangulado está preso aqui.
Cresceu um bulbo do lado direito, outro bulbo do lado esquerdo, e aí acabou estrangulando aqui o coitado do bulbo, né? Prendeu a circulação dele. Quando isso aconteceu, eu até achei que era alguma doença, né? Fiquei até preocupado, porque eu tenho essa orquídea há muito tempo, não queria perder ela, mas era simplesmente o estrangulamento do bulbo. E agora foi o terceiro corte. Gente, parece um pouco assim que é judiação, mas a orquídea, ela estando saudável, ela consegue se recuperar normalmente, sem dificuldade nenhuma. E eu ia retirar só esses três cortes, mas eu decidi retirar mais um corte aqui. Apesar desse último corte, ele não está na hora ainda de retirar, mas eu vou retirar assim mesmo, já que eu já estou mexendo na planta, então decidi retirar esse corte aqui de cima. Nesse caso aqui, esse corte ainda não estava na hora, porque ele ainda não está no pleno desenvolvimento do bulbo. Todos os bulbos que tinham nele já se desenvolveram, mas como todos os bulbos estão saudáveis e tem três bulbos, ela consegue aí desenvolver normalmente, apesar de não ser o ideal. E aqui estão os quatro cortes que foram retirados.